pergunta é sobre a questão das minorias, dos homossexuais. Você, na sua vivência, você já viu homossexuais serem tratados de forma diferente por profissionais da saúde mesmo? Vamos supor, tenha nome social, alguma coisa assim, e os profissionais não aceitam, ou porque é homossexual, vamos supor que é bissexual, a falar que você não tem o gênero definido, então eu não vou te atender, ou você não merece o mesmo atendimento que uma mulher, alguma coisa assim. O meu contato de atendimento com homossexuais foi na época maior, muito assim, maior, foi na época da residência. Não necessariamente com público oncológico, tá? Era no setor lá do hospital universitário, né, no setor de infectologia, e aí eles chegavam e todos eram tratados pelo seu nome social. Até eu costumo dizer, assim, se alguém já passou pelo hospital universitário, sabe que é um hospital pequeno, que ele não é porta aberta assim de urgência e emergência, e que o tratamento é muito diferente quando a gente compara com o USE, por exemplo, com o João Alves, por exemplo, por ser um hospital maior e tudo mais. Então lá, na época da residência, a gente chamava, os prontuários, eles tinham o nome registrado no registro de nascimento e o nome social. E todos os pacientes, eles eram chamados pelo seu nome social. Inclusive, a gente fazia assim, deixava no quarto, tentava fazer com que no quarto ficassem todos os pacientes que eram homossexuais, sabe? Por que isso? Porque alguns pacientes, eles se travestiam, né? Eles eram travestis, então eles ficavam vestidos com roupas femininas, né? Tipo, vestidinho, né? Camisolinha. Outros não, outros se vestiam como de roupa masculina mesmo, mas eram homossexuais. E aí, se a gente juntasse esse público com um vozinho que veio lá do interior, às vezes ele não conseguia entender, sabe? E assim, poderia gerar um constrangimento. Então, uma maneira que a gente fazia era colocar em quartos separados, na tentativa de não ter. Eu sei que isso também é errado, se a gente pensar, sabe? Mas era na tentativa de não haver um constrangimento para o paciente. Para o paciente ou travesti, pensando muito mais no travesti do que no outro paciente que poderia falar alguma coisa. Mas, por exemplo, teve uma época que o meu avô precisou ficar internado lá no hospital universitário, no mesmo quarto que ele ficou, um travesti, e meu avô super de boa. Porque a gente sabe, né, que depende, cada um reage de uma maneira diferente, porque a gente tem jovens que tratam super mal os travestis, e tem pessoas idosas que não tá nem aí, assim, é uma pessoa como outra qualquer. Por parte dos profissionais, eu percebia um pouco mais de receio dos estudantes, de uma maneira geral, os estudantes de medicina, os estudantes de fisioterapia, de não saber como lidar, porque do tipo, chamar pelo nome social é uma coisa, e quando eu vou no pronome, é ele ou é ela? Sabe? E aí eu percebia que eles ficavam, então, enquanto residente, eu estava dizendo, olha, é ela. O nome social não é, tipo, o nome dele, sei lá, digamos, José, mas o nome social era Renata. Então, você vai chamar dela, é ela, né? Como ela quer ser chamada. E, inclusive, eu tive um contato com um transgênero na faculdade, no curso da gente, entendeu? Era uma menina, e aí estava no processo de modificação, mudou tudo, no registro, tudo, inclusive nome no magíster. E aí foi bem no processo que ele estava com a gente, ela estava com a gente no estágio, entendeu? E aí, pronto, a gente começou a fazer essa troca de início. Era difícil porque chegou como ela e mudou para ele, sabe? Então foi difícil no início para todo mundo e depois de boas. Hoje a gente encontra com ele na rua e aí, como é que você tá? E felizão, entendeu? Mas acho que esse receio faz parte porque, ao meu ver, é algo muito novo, entendeu? E de fato a gente tem medo de falar. Alguns conceitos que estão mudando, que antes a gente não considerava como sendo preconceituosos ou não, né? Está mudando muito agora. E aí tem um outro ponto que é, por exemplo, a criança que tem paralisia cerebral, que antes a gente dizia que era uma criança especial, hoje a gente não diz mais. Diz que é uma criança com deficiência, né? Porque especial são todas as crianças. Então, acho que essas coisinhas que estão mudando hoje
que deixa a gente um pouco confuso, mas que a gente parar para ver e tiver respeito e empatia pelo próximo, a gente resolve todo e qualquer problema, entendeu? Sim, com Professora, certeza. Oi, para fechar aqui, só a última pergunta mesmo que eu fiquei curioso. tá, Com relação à rede de apoio do pessoa, sim. do grupo LGBTQIA+, há Uhum. diferença? Os abandonos são iguais ao casal heteronormativo ou não? Eles encaram melhor, eles se apoiam mais? Como é que é visto, assim, pela sua experiência? Depende, viu, Ícaro? Eles também sofrem o mesmo abandono, sabe? O que eu já escutei de relato de um paciente, um travesti, era que eles mudam de parceiro muito fácil, muito rápido. Do tipo, independente de doença, tá? Então, eu tô com um parceiro, vejo que não tá dando certo, não vai você pro seu lado, eu vou pro meu, e aí, tipo, ele fala, na mesma festa que eu terminei, eu posso arranjar um outro parceiro. E aí, em situações de doença, de vulnerabilidade, a gente percebe que eles também são deixados de lado, sabe? Uma coisa interessante que eu percebi era os pacientes que eram homossexuais, por exemplo, eles tinham parceiros que tinham parceiros fixos, esses ainda fixos que eu digo assim, que são há mais de 2 anos, sabe? Esses ainda permaneciam no processo de hospitalização e de tratamento. Se fosse algo muito recente, um namorinho muito recente, normalmente é, é, deixava, sabe? Deixava. Já teve ponto de a gente ter paciente que a família não aceitava, o parceiro deixou e ele ficava lá sozinho no hospital, sabe? E aí a gente teve que acionar grupos de apoio, porque da mesma forma que existem as mulheres de peito para oncologia, existem grupos de apoio para pessoas LGBTQIA+, né? Então a gente solicitava o apoio deles e o pessoal ia para lá e fazia toda essa questão do acolhimento, entendeu? E não deixava esse paciente ficar sozinho. Então, a gente percebe também, da mesma forma. Muito obrigado, né? Temos que falar. Muito obrigada, né? Espero que tenha contribuído no trabalho de vocês e tirado as dúvidas. E, assim, é uma temática que eu acho muito legal de ser abordada na faculdade, porque eu sou formada há 10 anos e eu não vi nada sobre isso, sabe? E é algo muito recente, é algo que merece chamar atenção, ser chamada atenção, e a gente, enquanto promotores de saúde, né, a gente precisa estar bem atento a esses casos. Então, parabéns para vocês, meninos. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Professora, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Eu acho assim que pra gente foi muito esclarecedor, né?